Olá, pessoal, como estamos? Eu vim hoje falar aqui do susto que levamos ontem, né? Meu Deus, como pode de um dia para o outro, você aí que está totalmente estruturado, receber uma notícia dessa? As leis de cidadania mudaram. Já era de se esperar. Esse Tajani já há muito tempo vem realmente comentando, né? Mexendo ali, a gente sabe que haveria realmente uma mudança aí, mas não esperávamos que fosse assim rápido desta forma e bruta como foi. Eu acredito que realmente muitas pessoas acabaram sendo prejudicadas, inclusive pessoas que estão com assessoria e que ainda realmente não deram entrada, estão lá com as suas pastas montando, já tiveram as suas despesas, né? Porque um assessor, ele tem que fazer o levantamento daquela árvore, né? Do antenato, e existe muitas despesas. Então a pessoa tem que estar lá, olha, fizemos um grupo familiar, ou mesmo quando a pessoa banca sozinho, e paga-se uma parte, e vai atrás de documentações, e emite, e transcreve, é tanta coisa, né, que se pede. E aí agora, à beira de você dar uma entrada propriamente dita, né, acontecer isso. É realmente, assim, muito triste, principalmente para aquelas pessoas que estavam próximas de dar entrada no Comune, ou através de um assessor, ou um consulado, enfim, ou a pessoa que está com todo o projeto. Eu já tenho toda a minha pasta aqui, olha, certinho, transcrita, tudo direitinho, apostilada, e passagens compradas. Mês que vem embarcamos para a Itália e fazemos por lá a nossa cidadania. E aí? Você com passagem comprada, com as pastas todas, né? Ou seja, sozinho, ou seja, com a esposa ou a família, enfim, tudo ali bonitinho, certinho. Olha, já até aluguei uma casa lá, já sei até onde vamos ficar, já deixei tudo reservado. Toda essa despesa. E agora? Porque esta lei, segundo eu, não sou advogada, sou apenas uma pessoa que realmente pesquisou, como uma italiana, não uma cidadania como se diz, italiana, né? Porque tenho os dois países, né? Tenho a nascita de italiano e do Brasil. Então, tenho a dupla cidadinanza. E aí a gente fica assim, pensando. Eu me ponho no lugar das pessoas porque eu vivi, né? Eu tenho casa alugada lá e estou aqui. Quem me segue sabe muito bem. Eu já deveria ter voltado agora esse mês, mas por motivos de saúde do meu marido ainda estou ficando um pouquinho mais. Mas é difícil inclusive para quem mora lá, para quem está lá. Os comunes, tem comunes que realmente, infelizmente, fazem de tudo para que aquilo realmente demore. Eu tenho um casal de conhecidos que nós nos conhecemos lá, agora nesse período que estávamos lá,
E eles foram com a pasta deles tudinha já arrumada. O rapaz tem os seus, não sei se é Trinone, acho que são os Trinone dele, italiano. Então ele fez todo o levantamento e tudo, ele ia pagar um assessor, mas como ele é só ele e a esposa, eles resolveram fazer a viagem e eles mesmos darem entrada no mesmo comune que a família, que os irmãos já haviam feito essa cidadinança. E aí ele até aproveitou a pasta. Então ele foi com tudo certinho. Olha, foi novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, né? 4 meses. E ainda não saiu. A documentação dele ainda está lá. E ele precisa que a documentação dele saia, ele se torne um cidadão italiano, para que a esposa dele possa dar a entrada, né? Senão ela não pode dar. Conclusão. Eles chegaram, fizeram o permesso de soggiorno, que você tem que fazer se ficar mais de 3 meses lá, mas como aonde você vai dar as suas documentações, eles já logo ficam permesso de soggiorno, mas eu tenho o direito de ficar aqui 3 meses sem o permesso. Não, mas deve haver permesso de soggiorno. Então eles fazem uma pressão tão grande para que você tenha esse permesso de soggiorno, porque dá o direito de você ficar mais 3 meses lá, como se diz, legalmente. Mas se você já tem os 3 meses legalmente, para quê? Não, mas porque pode demorar, e aí aqui para mim dar entrada nisso tem que ter o permesso. Enfim, eles fazem umas coisas que é para você ter, para você gastar, porque hoje eu não sei o quanto está este valor dessa marca da Polo que você tem que pagar, mas não é tão baratinho. Não sei se sai por volta de, em nosso dinheiro, R$300, R$600, uma coisa assim. Então, eles tiveram que fazer. Como já tem 4 meses e não saiu, tiveram que renovar. Entendeu? Tiveram que renovar permesso de soggiorno per 2 volte. Quer dizer, é dinheiro. E esse dinheiro entra para quem? Né? Então, fora isso, a pressão, porque você sem as documentações, você fica ali, quer queira, quer não, preso. Você não pode procurar um emprego, uma coisa legalmente, você não pode, inclusive, abrir uma conta bancária ali naquele país, é uma série de coisas, você não pode ter sua identidade, logicamente. Então, você fica preso. Então, eles estão ali 4 meses preso. Tem que haver dinheiro, aí você tem que mandar dinheiro daqui para lá e fazendo essa conversão não vale nada, né? Nosso dinheiro já não vale aqui, lá menos ainda. Então, é difícil para quem está lá fazer esse tipo de reconhecimento. Dificilmente você encontra um comune bom, legal e que você também esteja com todas as suas documentações em dia, para que em 3 meses você tenha as suas documentações já legalizadas. Ah, mas não existe? Não, existe. Existe sim. Você tem que correr bem, saber bem dos seus direitos, ir atrás, não ficar, sabe, sentado ali. E aí você realmente consegue, às vezes até com menos tempo, mas são pouquíssimos os casos. No geral, o que eles puderem retarda, sem contar que aí tem as paralisações, os dias que eles não trabalham, hoje a pessoa entrou de férias, uma série de coisas. Então, aquilo vai girando.
Então você tem que ter a sua residência lá, você tem que estar inscrito naquela residência, você tem que esperar o vigile passar para ver se realmente aquela pessoa está lá. Uma outra coisa, né? Que também, lógico, tudo bem, eu até acredito que seja um negócio legal, mas eu tenho uma casa de 2 dormitórios que comportam lá um casal, e no outro dormitório, pela metragem, caberia 2 camas mais 2 pessoas, que seriam 4 pessoas a morarem lá. Mas se de repente eu tiver 5 adultos, muitas vezes não é aprovado a residência, porque excede o número de pessoas que possam ficar ali. Aqui no Brasil, gente do céu, às vezes a gente vê num quarto e cozinha 6, 8 pessoas morando, não é verdade? Para custear, para enxugar as despesas, né? Aí põe lá um sofá-cama, uma poltrona-cama, o colchãozinho que fica ali assim, aí você pega e põe no chão na hora de dormir. A gente se dá um jeito, que é para diminuir os custos, né? Mas na Itália não se faz isso. Não se pode dizer, não, são 2 quartos, mas o casal dorme em um, 2 pessoas dormem em outro e o outro dorme na sala. Não. Porque eles vão fazer um cálculo em cima da metragem. Eu não sei bem, não posso lhe dizer ao certo como seria esse cálculo de metragem, mas é assim. Então não se pode chegar, né? Vamos supor, eu estou lá. Eu vou fazer minha cidadania, posso ir? Vai eu, minha esposa e mais um filho, ou mais 2 filhos. De repente eu não posso chegar e falar, não, venha, eu dou a residência. Por quê? Porque tudo vai envolver metragem, né? Precisa saber se eu posso comportar, se ali é permitido. Então é uma série de coisas que realmente os nossos ancestrais não tiveram isso. Quando eles migraram da Itália para cá, eles foram recebidos de braços abertos e da maneira que chegaram. Olha, chegou lá da Itália a minha família, e essa família é de 4 pessoas. E às vezes você tinha um lugar pequeno, mas você abrigou todas elas. Ou por outro lado, eles vieram com alguns bens, algumas coisas, mas eles se viraram em alugar, né, ou comprar coisas pequeninas, né, chegando num país que nem a língua sabiam, e se alojaram ali. Né? Muitos deles também vieram e ficaram em pequenas casas para que pudessem, então, depois, com o passar do tempo, saber o que fazer. Né? E não tiveram esses tipos de restrições. Mas nós, quando vamos para lá, existe. E para você ver, quando você vai para lá e você quer alugar um imóvel, vamos supor, você diz assim, minha renda é de, uma suposição, tá, pessoal? 10 mil reais. Quanto dá 10 mil reais? Faço a conversão aí que eu sou meia ruim de conversão. Mas o euro está 6, né? Por volta de 6 reais cada euro. Mas para eles isso aí não quer dizer nada. Não interessa. Se você tem uma renda aqui, grande ou não, até, entendeu? Tem uns até que... Mas você tem que ter uma renda lá. Para você ter uma renda lá, você tem que estar trabalhando. Como é que você vai ganhar em euro? Como é que você vai depois provar lá para o governo italiano que você faz lá um imposto de renda, lá o seu IG, que você ganha X ao mês? Você tem que estar trabalhando. Você tem que ter algum rendimento.
E para isso, você não pode alugar se você não tem uma comprovação de ganho. Porque se eles tiverem que acionar, eles vão acionar quem? Não vai acionar aqui no Brasil, né? Eles têm que acionar lá. Então já começa por aí. Aí tem alguns proprietários que até aceitam depósitos. Então, se você depositar lá, se for uma coisa por 3 meses, 4 meses, você tem que já pagar tudo adiantado. Entende? Então, umas coisas assim meia... Então, você deixa como é que eles falam? Se você vai alugar por 3 meses, você já tem que dar os 3 meses de calção lá com 1 mês adiantado. Então, você deixa os 3 meses de depósito e já dá, quer dizer, são 4, né? Você já dá o primeiro adiantado. E se faz lá um contratozinho, alguma coisa assim. Isso se você alugar por 3 meses. Se você, não, mas eu vou morar, então eu quero uma coisa, não tem muitos que não aceitam. E se aceitar, às vezes você tem que fazer isso por 1 ano. Ou 6 meses, já, sabe? Então é muito dinheiro na hora. Ah, mas eles fazem isso porque é uma garantia. Ok, eu concordo que tem que existir essa garantia. Eles são muito desconfiados, né? Principalmente de brasileiro. Mas já é difícil. Então, quer dizer, você já está indo uma viagem internacional que ela não é barato. Uma despesa grande para fazer cidadania, tudo, num país que você ainda não conhece, ou se de repente conheceu superficial. É muito dispendioso, né? Uma despesa assim, um tanto bruta, né? E, ok, mas quando se tem aquela vontade, aquele desejo de estar ali, aquela necessidade, enfim, a gente faz o sacrifício, vende-se as coisas e vai. Mas, pessoal, agora essas pessoas que se encontram, olha, meu voo estava marcado para sábado, agora para segunda-feira, estou embarcando na aeronave para ir. Ou essas pessoas que chegaram lá, isso foi decretado ontem, né? Vamos supor a pessoa que já embarcou na quinta, chegou na sexta-feira na Itália e já ia dar a entrada no Comune. Como fica? Como fica? É difícil, né? Eu acho que realmente ele poderia ter feito isso. Eu acho que deve haver uma mudança. Tinha realmente abusos. A gente que ficou lá, eu tinha até dó, porque muitas pessoas aqui vão com qualquer assessor sem conhecer, ou porque estava mais barato, se enfiam em cada lugar, em cada comune, que só Jesus. E o assessor só enrola porque envolve, né, dinheiro. E realmente eu tinha dó. Mas esse negócio de assessoria também estava um pouquinho exagerado. Sou contra a assessoria? Não. Eu acho que facilita muito, principalmente para pessoas que não têm a língua, não conhecem o país, enfim. Ajudo. Para isso já fala que é um assessor, né? Ele vai nos ajudar, nos orientar. É muito bom. Mas há de se pesquisar muito, né? Não só em termos de valores, mas em conduta, em uma série de coisas, porque não é uma brincadeira, envolve muito dinheiro. Então, eu tenho realmente dó dessas pessoas que iam e ficavam a Deus dará. Agora, eu imagino essas pessoas chegando lá, mesmo que seja com assessoria, eu creio que, eu não sei como é que funciona muito bem, mas se a pessoa já vai, o assessor aluga lá, a casa, o imóvel, já está com documentação tudo certa e diz assim, bom, o senhor embarcando, o senhor vai chegar aqui, nós já vamos no Comune e dar entrada. E aí? A pessoa chegou ontem lá.
Às vezes não deu nem tempo do assessor pegar a pessoa e ir no Comune para se dar entrada, porque a pessoa tem que assinar. Como fica? Jesus, eu não quero nem... Olha, eu fico pensando no desespero que essas pessoas se encontram. Então, o que eu quero dizer? Eu acho que essa lei, que parece que foi assinada, mas não sei, tem 60 dias aí ainda para haver algumas emendas, algumas reformas, ou de repente o pessoal lá discordar de algumas coisas. Mas esses 60 dias, como ficam essas pessoas? Ou para quem já estava com a documentação em mãos, ou olha, minha documentação vai vencer, eu tenho que, né, porque existe um prazo para essa documentação estar vencida. E aí? Como fica? É difícil, é muito difícil. Então, eu quero dizer assim, pessoal, eu acho que realmente teria que haver umas mudanças, o abuso estava sendo extremo, o nome do Brasil estava sendo também muito sujo, vamos assim dizer, né? Perante algumas pessoas de má índole. E, inclusive, você acredita que quando nós tiramos o nosso passaporte, pedimos lá o passaporte, enfim, demorei para tirar o passaporte, não foi logo em seguida, porque tem pessoas que chegam lá, passaporte, não. Eu ainda, porque passaporte também para se tirar lá não é barato. E aí, fiz o pedido, estávamos em casa, veio um oficial lá, eu falei, meu Deus, o que será, né? Eu fiquei até meio assim, só para confirmar se existiria mesmo aquelas pessoas. Eu falei, mas eu estou aqui já faz tempo, né? Já sou cidadã italiana, já tudo, meu marido, enfim, mas o que acontece? Não, mas é porque muitas pessoas vão tirar e pedir o passaporte, mas elas não existem naquele endereço, sequer estão lá. Então, ele foi somente para isso. Ele falou, não, fique tranquila, a senhora, sim, tal, eu sou Francesco, blá, 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 porque não existe. Às vezes eles vão procurar, não existe o endereço, eles não encontram, ou as pessoas. Então, quer dizer, até mesmo no passaporte, quer dizer, já são pessoas italianas, né, consideradas italianas, e quando vão tirar o passaporte, nem lá estão. Ou já saíram de lá, ou já estão em outro lugar, ou sabemos Deus. E eu fiquei indignada. Ele falou, não, é porque tem muita falcatrua e aí realmente a gente tem que conferir. Eu falei, não, tá certo. Mas é assim. Agora, quanto à generazione, até nono eu acho muito perto, pelo menos até bisnoni, né? Porque seria a terza gerazione, né? Porque seria pai, os avós e os avós e bisavós. Pelo menos, porque você, se é il sangue, até a terça gerazione, você tem o sangue ali, né? Mas aí teria que ser até tataravó, ou será o tretavó, bom, não sei. Na minha opinião, até bisnoni, os bisavós, seria um tanto, né, vamos dizer, racional, né? Porque muitas vezes você se casa e você é moreno, a sua esposa é, né, castanha, nasce um olho azul. E quem é esse olho azul? Minha bisavó. Minha bisavó tinha os olhos azuis. Então, ainda se pega muita coisa
né? Através do sangue, das características. Depois vai ficando uma coisa mais... porque também tem gente que vai fazer a cidadinança, não... Bem, aqui quero deixar bem claro que é minha opinião, não quero tirar direito de ninguém. Mas, você é italiano? Não, quem que é o italiano? Era o meu tataravô. Quer dizer, a sétima geração daquela pessoa nasceu em 1700, 1600. Bom, meu Deus! É muito lontano, já se misturou muito o sangue, porque daí veio para cá, casou com uma brasileira, o brasileiro casou com uma brasileira, aí nasceu em Pernambuco, aí foi para cá, até chegar na pessoa. Então, não querendo tirar o direito de ninguém, mas eu acho que é um pouco lontano. Depois me deixem aí nos comentários o que você acha a respeito disso. Né? Eu acho que se é por direito de sangue é uma coisa. Agora, por direito de morar, ou estar lá, ou trabalhar, aí já é outra conversa, né? Uma naturalização, sei lá como é que eles falam. Mas, pelo sangue, eu acho que estaria até mais ou menos bisavós ou tataravó. Até aí. Mais que isso, eu acho que realmente já aí começa aí, vai, não para mais. E mesmo porque é uma pasta de documentação que você tem que fazer até chegar em você, é um dinheiro terrível. E uma outra coisa também, o italiano ele é muito analógico, né? Ele não é tecnológico, tudo é papel. Assina papel, aí vem aqueles chumaços de papel e assina papel e vai papel para cá e traz papel para lá e tira xerox. Não é uma coisa que nem no Brasil, que a gente vai lá no computador, pronto, você sai com um papelzinho. Lá é muita papelada, você vai naqueles comuns, vê aquelas pastas, com tudo que você vai pedir, tudo que você vai fazer, um monte de pasta, um monte de coisa, e a têssera, e não sei o que, e tira foto, aí você leva a foto, você tem que tirar a foto naquelas cabines. Aí você tira a foto naquelas cabines e leva. E eles te devolvem. Ué, mas por quê? Não, porque eles escanearam aquela foto. Eu acho isso, né? Porque não tem aquele negocinho que chega, você vai tirar uma foto da senhora, tchum, e já tira, né? Não tem. É assim, você tem que levar a foto, porque vai gerar, não é? Vai gerar. Então você está ali, você tem que tirar, na máquina me parece que é 3 fotos que saem, mesmo que você tenha só uma que eles vão precisar. Então você tira aquela foto, a fototessera, e aí você volta com ela para casa. Porque eles não usam aquela foto, eles vão escanear lá, enfim. Poxa, então sabe, umas coisas que você fala assim, é do tempo do dinossauro. Um país que eu me lembro, né, porque minha sogra, da minha parte, meu avô, meu nono e minha nona, pais do meu pai, eram italianos. Então, meus avós, por parte de pai, os dois italianos. Por parte da minha mãe, o pai dela, que seria meu avô, italiano. Somente a minha avó, mãe da minha mãe, que era mineira. O resto dos meus avós, todos italianos. E da parte do meu marido, ele é puro italiano, porque pai e mãe e toda a família nata lá, em Itália. Então, eu acho assim, você tem que ter uma ligação, um sangue italiano, né? E essa ligação de sangue italiano, até bisnono,
Ou, quando muito, tataranono, seria bom. Porque senão tem muita mistura. Aí já não, né? E agora, nos comunes, você vê aquelas papeladas. Então, quando você vai, que você é filho de italiano, é uma pastinha pequena, porque praticamente é só da pessoa. Os pais já têm todo um histórico de italiano, né? Agora, a minha cidadinança eu não fiz através dos meus nonos. Eu tenho direito absoluto. Mesmo nesta lei eu teria, que dirá na outra, né? Porque é direto de todos os meus avós, parte de pai e parte de mãe. Eu poderia ver por onde eu queria tirar. Mas seria muito mais dispendioso, uma despesa maior. Eu não precisei fazer isso. Mas por que eu não precisei fazer isso? Desculpe, porque eu me casei em 79. Existe uma lei. Não sei agora como vai ficar esta lei. Eu posso até depois vir e falar em outro vídeo a respeito dessa lei. Que ela me garantia, casando-se com o italiano, de eu ter a mesma nacionalidade dele. Mas isso é uma lei mais antiga e que hoje já não procede mais. Quer dizer, já não procedia antes dessa nova lei de ontem. Já havia cambiado. Mas é uma lei que garante pelo ano que nós nos casamos. Automaticamente eu já era uma italiana por se casar com ele. Então, eu não precisei de papéis, nada. Somente por ser casada com ele, né? Logicamente, meu registro de nascimento foi transcrito e tudo mais. Então, pessoal, leis mudam a todo momento. Fiquem atentos. Agora, vamos nos desesperar? Não. Devemos estar em constante ligação para saber de novidades e do que se realmente mudou, porque eu acredito que nesses 2 meses alguma coisa deve melhorar, deve cair e melhorar, porque é assim, italiano, eles têm um pouco de aversão com os estrangeiros que chegam lá. Então, quando você vai pedir uma informação, per piacere, dove c'è questa cosa, dove prendo quello... Aliás, falando no português, né? Porque quando você chega lá, muitas vezes não se fala a língua. Onde eu posso pegar um ônibus? Enfim, você se gesticula para a pessoa entender que você queria pegar um ônibus. Simplesmente eles ignoram. A maioria. Porque eles acham que você está no país deles e que você é obrigado a falar o italiano. Então você veja bem, será que aqueles refugiados de guerra chegaram aqui já falando português? Não, né? Refugiados de guerra, quando teve a guerra, né? Que muitos migraram, aqueles imigrantes que vieram para cá. Não sabiam, mal falavam, né? Então é a mesma coisa nós. E muitas vezes você até sabendo muita coisa, você chega lá e fica meio... Porque o italiano fala rápido, e muitas vezes eles falam não digo em gíria, em coisas cotidianas, na nossa língua mesmo tem, coisas que nem no vocabulário, no dicionário tem ali. Como é que você faz para entender? É diferente, né? Então eles têm um pouquinho eles acham que a gente está indo lá tirar o lugar dos próprios italianos e os direitos dos próprios italianos. É só que a gente está lá para contribuir, ir atrás daquilo que realmente nos é devido e contribuir
porque a Itália é um país antigo que tem muitos ancianos, umas pessoas com mais idade e precisa ser renovada. A começar das casas, tudo, aquele Palatino, tudo antigo, mão de obra lá é caríssimo. Então, é um país que está tanto avante de nós, assim, na frente, né? Um país europeu, mas estão atrasados. Então, o que eu queria dizer lá atrás era, inclusive, assim, me lembro que minha sogra, meu sogro, enfim, falavam da Itália. Em uma ocasião, logo que meu filho nasceu, minha sogra passou uma temporada na Itália e voltou. Bom, ela falou que lá celular já existia já, e aqui estava começando aquele Qualcomm, não sei se vocês lembram, um celular que parecia um tijolo. Estava começando, aí não era em todo lugar que pegava, tinha que se ficar andando com aquilo, não, sinal, era caríssimo falar. Ela falou, essas coisas lá, essa tecnologia já tem bastante tempo lá. Pelo menos uns 2 anos antes já tinha. Então a gente pensava assim, nossa, Europa, Itália, nossa, como é tão, né, na frente. Mas eles pararam. Brasileiro, ó, passou a perna. Nós passamos a perna na tecnologia. Então, eles têm coisas muito boas, têm, nossa, coisas que realmente valem muito a pena e diversas daqui. Mas é muito burocrático, ainda é muito burocrático. Então, pessoal, vocês deixem no comentário aí se você concorda com muita coisa que eu disse aqui. Não quero ser contra nada, eu não faço leis, nem de leis, não sou advogada, não sou nada. Mas apenas uma opinião de uma pessoa que tem uma dupla cidadania, que vivo lá um pouco, e vivo aqui um pouco, mas eu acho que nestas circunstâncias alguma coisa realmente deve ser mudada. Fico muito constrangida e muito magoada porque sei que muitos estão passando por perrenhas, né? Por coisas que de repente, de uma hora para outra, assim, ele deveria dar um tempo também de dizer, olha, temos aí 15 dias, 20 dias, 30 dias para essa mudança entrar em vigor, porque daria muito tempo para as pessoas correrem atrás. E mesmo porque também não existe tanto funcionário lá para fazer todas essas coisas, como é tudo muito de papéis, é muito demorado. Tem coisas lá que você fala, meu Deus, isso eu tiro na hora no Brasil e aqui tem que esperar uma semana, 15 dias. Aí vai, aí tá, tira, aí fazem aquelas pastas, aí engrampeia isso, a senhora trouxe aquilo outro, sabe? Você fala, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Por outro lado, é um país maravilhoso, tanto é que eu gosto, me sinto bem, me sinto segura. Creio que a Itália poderia realmente crescer muito mais, né? Deve-se haver assim, um controle de quem pode entrar lá, não é? Porque eles estão falando de Irissangue, mas existem muitas pessoas que não são nós, brasileiros, que entram lá indevidos, fazem um montão de filhos, nem sangue nunca tiveram próximo ou lontano deles e querem todos os direitos e mais alguma coisa e não respeitam. Então eu acho que a Itália deveria realmente ver uma série de coisas, não somente o Iris Sanguis. Faz uma lei, né, reveja essa lei e faça outra, porque dar oportunidade à Itália crescer, ser um país realmente como era há muito tempo atrás e servir a todos de uma maneira justa, sem prejudicar a ninguém. Tá bom? Mas já está ficando meio extenso o meu bate-papo. Vim aqui mais para desabafar, dizer o meu ponto de vista, porque além de uma cidadã italiana,
eu também já convivi lá, né? Mais de um ano e já fui, já voltei, já fui agora, né? Com residência lá e tudo. Então eu me acho até na obrigação de vir e falar. Devemos desistir? Não. Você tem o direito, siga em frente. Acredito eu que alguma coisa vai mudar, mas ficamos atentos, tá bom? Deixa aí nos comentários o que você acha desse bate-papo, do que você achou dessa lei, da onde você se encontra, né, nesse ui, meu Deus, é a Lute, nesse patamar, tá bom? Desculpa aí porque a luz aqui deu uma apagadinha, tá bom? E fui. Se inscreva no canal e deixe seu like. Compartilhe o vídeo.